O que realmente define uma nação? No caso do Brasil, a resposta parece estar numa dança bem complexa, que já dura séculos, entre o poder do Estado e o poder das ideias. É como se fosse uma dupla hélice, sabe? Onde o Estado e os intelectuais foram se moldando, um influenciando o outro, e definindo quem a gente é hoje. Vamos mergulhar juntos nessa história para entender melhor como isso aconteceu. Para a gente entender o Estado brasileiro, talvez aquela ideia de um contrato social não seja o melhor começo. Existe uma teoria mais crua, digamos assim, que nos apresenta a figura do bandido estacionário. Imagina um ladrão que, em vez de só saquear um vilarejo e ir embora, decide ficar por lá. Ele percebe que, se proteger aquele lugar e deixar as pessoas trabalharem, produzirem, ele pode cobrar uma parte sempre, tipo um imposto. A longo prazo, isso é muito mais negócio. De repente, o sucesso daquele povo vira do interesse dele também. E é aqui que a história do Brasil dá um nó. O nosso bandido, o nosso Estado, não surgiu de uma briga aqui dentro pelo poder. Ele não nasceu da terra. Ele foi, na essência, importado de Portugal. Pensa só, uma estrutura de Estado moderna, inteirinha, foi transplantada e colocada em cima de uma sociedade colonial, agrária, que vivia da escravidão. Esse desencontro, logo de cara, é a chave para a gente entender quase tudo o que veio depois. Essa origem tão particular, imposta de fora para dentro, criou uma necessidade imediata. Era preciso gente que pensasse. Era preciso construir, dar uma cara, legitimar e, mais do que tudo, imaginar um país que na prática ainda não existia. E é assim que nasce a primeira fase dessa relação, uma simbiose superpoderosa, onde os intelectuais não eram só os caras que ficavam observando, eles eram os próprios arquitetos da nação. E essa necessidade de ter um cérebro por trás do poder aparece em momentos decisivos. Começa lá com os jesuítas, que já tinham um projeto bem claro para o território. Depois dá um salto gigantesco em 1808 com a chegada da corte, que trouxe a máquina estatal inteira na bagagem, e claro, com a independência, quando foi preciso, literalmente, inventar o Brasil do zero. Olha, e talvez nenhuma frase resuma melhor essa época do que esta aqui. A pena que escrevia o romance era a mesma que assinava o decreto. Isso é sensacional. Figuras como José de Alencar, por exemplo, não eram só os maiores escritores do seu tempo. Eles eram também ministros da Justiça. A criação cultural e o poder do Estado andavam de mãos dadas, eram quase a mesma coisa. Essa fusão de cérebro e poder se manifestou em figuras gigantescas. José Bonifácio, que usou seu conhecimento de cientista para desenhar um projeto de país. O Visconde do Uruguai, que usou o direito para justificar um Estado forte e centralizado. Joaquim Nabuco, que fez do parlamento seu palco para lutar pela abolição. E até o nosso maior gênio, Machado de Assis, que encontrou na estabilidade de um emprego público a paz que precisava para criar sua obra imortal. Mas sempre tem um mas, né? Enquanto essa elite intelectual brilhante construía a nação no papel e nas ideias, a economia real contava uma outra história, uma bem preocupante. No começo do século XIX, Brasil e Estados Unidos tinham economias de tamanho parecido. No fim do mesmo século, a economia americana era 15 vezes maior que a nossa. 15! A análise de Jorge Caldeira aponta um culpado bem claro para isso: o nosso compromisso com a escravidão, que foi uma âncora que segurou o nosso desenvolvimento por décadas. E essa diferença gritante entre o país que se imaginava e a realidade econômica leva a gente para um ponto de virada fundamental. Ali, por meados do século XX, a relação entre o Estado e os intelectuais começa a mudar. Aquela missão de construir um país dá lugar a uma outra prioridade, uma coisa bem mais pessoal. A mudança crucial é essa aqui, ó. O arquétipo do intelectual estadista, aquele arquiteto movido pela missão de criar o Brasil, vai sendo aos poucos trocado pelo intelectual funcionário. O papel encolhe. De criador, ele vira um técnico. E a motivação? Bom, a motivação deixa de ser a vocação de servir a nação para se tornar a busca por estabilidade, por segurança pessoal. Essa transformação pode ser marcada por alguns momentos simbólicos. A Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo. Apesar da importância cultural gigantesca, ela representou uma quebra. Aquele ideal do intelectual que pensava o todo, o humanista, deu lugar à valorização do especialista, do técnico focado só na sua área. Outro marco, bem mais triste, foi o suicídio do escritor Stefan Zweig em 1942. Ele, que tinha fugido da guerra na Europa e via o Brasil como o país do futuro, com seu ato final, meio que simbolizou o fim dessa esperança. A utopia de que o Brasil seria uma terra prometida para a cultura começava a ruir. E aí, finalmente, veio a mudança estrutural que colocou o prego final nesse caixão, a CLT, de 1943.
Ao criar um mercado de trabalho privado que era visto como rígido, complicado e arriscado, a lei acabou transformando o serviço público com sua estabilidade garantida no refúgio definitivo. Virou porto seguro contra as incertezas da vida lá fora. E olha, esse legado de rigidez não é história antiga não, ele está bem vivo hoje. Dados bem recentes da Heritage Foundation classificam a liberdade de trabalho no Brasil como reprimida. Esses números não são só números. Eles explicam por que, para gerações de brasileiros talentosos, o grande sonho passou a ser passar em um concurso público e não de criar uma empresa, por exemplo. Com essa busca por um refúgio tomando lugar da missão de construir, a relação que antes ajudou a erguer a nação começa a se deteriorar. O que a gente vê se consolidando principalmente na nova república é um ciclo vicioso, onde o Estado e a sociedade entram numa relação que é quase parasitária. E o ciclo se desenrola mais ou menos assim. Primeiro, o Estado passa a recrutar com base em memorização para concurso, o famoso decoreba, e não em pensamento crítico. Segundo, essa burocracia com um calibre intelectual menor acaba diminuindo a qualidade dos serviços públicos, principalmente da educação. Terceiro, uma educação fraca forma cidadãos com menos capital cultural e, para fechar, essa mesma população se torna a base para os futuros concursos. Pronto, o ciclo da mediocridade se fecha em si mesmo. Enquanto esse ciclo ruim se repete, o Estado vai se especializando em ser uma máquina de tirar recursos da sociedade para se sustentar. Ele faz isso com impostos que pesam muito mais sobre os pobres, com uma previdência que joga a conta para gerações futuras e usando a inflação como uma espécie de imposto escondido que vai comendo o poder de compra de todo mundo, mas beneficia primeiro quem está perto do poder. Essa citação aqui resume perfeitamente o problema da tirania do concurso público. A competência que se mede não é a de saber governar, de inovar, de resolver problemas complexos. É a competência de passar numa prova. Isso, inevitavelmente, muda completamente o perfil e a qualidade intelectual de quem está no comando da máquina pública. Bom, diante de um diagnóstico tão duro, a pergunta que não quer calar é: tem saída? Existe uma luz no fim do túnel? A análise sugere que sim, mas para isso é preciso uma mudança de mentalidade, uma inversão radical de prioridades. A agenda proposta para quebrar esse ciclo é, na verdade, uma agenda de libertação da sociedade. Ela parte de uma reforma trabalhista profunda para liberar as forças produtivas do país. Passa por uma revolução na educação para voltar a focar no que é essencial e termina com a digitalização total do Estado, usando a tecnologia para criar uma administração mais eficiente, transparente e direta. E tudo isso leva a gente para a questão fundamental que parece pairar sobre toda a nossa história. A grande tensão brasileira sempre foi essa: o protagonismo é do Estado ou é da sociedade? A pergunta que fica no ar é: depois de tanto tempo com o Estado no comando, será que um futuro liderado pela própria sociedade é possível? Toda essa jornada de reflexão que a gente fez hoje foi guiada e inspirada pelas ideias provocadoras do ensaio O Bandoleiro Mestiço Latino, do autor Daniel Alvão de Carvalho Júnior. Agradeço demais a companhia de todos nesta análise.